Você sabia que Blumenau tem o único museu funerário da América Latina? É isso aí. A gente veio conhecer o Memorial Matias Haas, que fica aqui no bairro Escola Agrícola. Eu sou Leonardo, historiador, trabalho aqui no Memorial Funerário Matias Haas. Essa aqui é a casa que está instalada o museu. O pessoal costuma achar que é lá na Rua São Paulo, onde está a sede da Haas, só que lá o espaço não é tão amplo, né, para o acervo que a gente tem à disposição. A visitação não seria tão ideal com os outros espaços da funerária e do Boa Vida lá. E também lá corre o risco de enchente, né? Então essas peças históricas que exigem uma salvaguarda melhor, elas teriam risco de perda lá. Então a gente trouxe aqui para uma casa que foi residência da família também, e que não tem esse risco de perder em caso de enchente. Essa é uma máquina da década de 40, ela era utilizada para moer pedras. Então eram colocados principalmente blocos maiores de mármore ou de granito para abritar eles, fazer eles pedrinhas pequenas. Isso junto com o cimento era utilizado para fazer a granitina, o marmorite, que foi um material bastante utilizado para fazer túmulos algum período atrás, e também utilizado na construção civil para fazer pisos, para fazer vasos de planta, decoração, mesas, cubas de pia. Bom, o porquê do leão aqui no memorial? O meu pai, Rolf Matias Haas, ele comprou esse leão para relembrar o casal de leões que ficavam na entrada no portal da Marmoraria Haas. Aqui a gente vê um pouco sobre a história da família e da empresa Haas, né? Uma família que veio lá da Alemanha em 1904 para cá. Então a gente acompanha um pouco sobre como era a vida da família de imigrantes aqui na região, né? E também ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o processo de colonização europeu aqui no Vale do Itajaí. Também da empresa, né? Eles vieram para cá com ofício, assim como muitos outros imigrantes, né? Que eram relojoeiros, sapateiros, alfaiates. Eles eram escultores. Uhum. E também falar então do tema da arte cemiterial, do patrimônio cultural funerário, que são tanto o que é material, né, lápides, túmulos, né, peças históricas de ornamentos, mas também ritos, também ofícios, tudo que é envolvido nisso, que às vezes a gente, né, passa despercebido, né, ou a gente não para pensar sobre, mas que existe, né, tem uma grande importância ali, que faz uma parte muito grande do nosso convívio, do nosso dia a dia, que às vezes a gente nem para refletir. Leonardo, deixa eu te perguntar, a família Haas veio inicialmente para a região de Ibirama, é isso? Isso, eles... Na época lá vieram em 1904 e se instalaram na região que hoje é Ibirama, mas que fazia parte de Blumenau. Blumenau, porque não tinha sido desmembrada ainda, né? Eles chegaram em 1904. Lá na época se chamava a localidade Hans Ammonia? Hans Ammonia. Ah, beleza. E aí quando que a família vem para Blumenau aqui mesmo, para a região que ainda é hoje Blumenau, exato, lá. Como se fala pro Stadtplatz, né? A construção do prédio que está a Haas até hoje... Lá na Rua São Paulo? Isso, começou em 1921. Certo. Daí ficou pronto em 1929. Né? Nesse período, o Matias já vinha para cá, já morou um tempo aqui para começar os trabalhos, que ele foi instalando a oficina e já... Que era uma marmoraria, né? Uma marmoraria. Uhum. E daí, isso, a partir de 25. E daí em 29 fica pronto e daí muda toda a família para cá. Ah, perfeito. Uma coisa que eu acho muito curiosa, poucas pessoas sabem, é que ele de certa forma escolheu aquele lugar porque tinha a estação de trem
e o trem passava, né, descarregava aquelas pedras grandes e ali tinha um deslocamento curto, né, até a marmoraria, é isso mesmo? Exatamente, fica a 150 metros, pelo que ele deixou anotado. 150 metros de onde era a estação da Estrada de Ferro Santa Catarina. Interessante. Então, como ele trabalhava com esse tipo de material mais pesado, né, tanto para receber as peças prontas ou semi-prontas que vinham de fornecedores ou matéria-prima também, mas e para despachar depois eu ficava pronto. Sim, sempre é a lei do menor esforço, né? É importante, né? Pessoas inteligentes, né, se esforçam menos. E outra coisa também que eu li numa curiosidade é que ele não sabia que aquele lugar ali, como até hoje é conhecido, alagava, né? Ele achava que o rio ficando atrás da... o rio Itajaí passa do outro lado do morro, né? Isso. Teve um episódio, a gente narrou em publicação, que ele viu, o Matias viu tapando as entradas de ar do porão, perguntou pra ela, o que você tá fazendo aí? Ela falou, não, é pra não perder a lenha, porque vai chegar água aqui, vai dar enchente dele. Ué, mas o rio passa do outro lado do morro, só que, né, ali é a região mais baixa da Rua São Paulo e logo atrás passa o Ribeirão da Velha. Exatamente. No outro dia ele já acordou botando o pé na água. Botando o pé na água, perfeito. Coisas, né, que a gente vai aprendendo com a vida, né? E ele também aprendeu, né? E ele teve a opção de adquirir o terreno onde hoje é o Senai. O Senai, Que ali não pegaria mais água. alto, sim. Só que daí, pela proximidade da ferrovia, da estação da ferrovia, aqui é melhor. Se tu for olhar, né, praticamente as entregas chegavam quase que diariamente e a enchente uma vez ou outra, né? Então acho que valia ainda mais a pena. Aqui a gente tem o Matias Haas, que foi o fundador da empresa que hoje é a Funerária Haas, começou como marmoraria. Ele veio com o pai dele lá da Alemanha em 1904. Veio o Anton, né, o pai dele, a esposa Mônica e os 6 filhos na época. O Matias era o mais velho, tinha 17 anos. Lá na Alemanha eles eram escultores. A Europa passava por várias crises financeiras na época, né? Muitos imigrantes saíram no século XIX e no início do século XX para vir especialmente aqui para a América, e foi o caso deles também. Então eles embarcaram, né? Eles vieram em 1904. 1904, tá. Então, 3 semanas de viagem no navio a vapor para cá, aportaram em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul pegaram um outro vapor, o vapor costeiro para Itajaí. Itajaí pegaram outro vapor, que era o Blumenau, vapor fluvial, para vir aqui para Blumenau então. Legal. Aportaram ali no antigo porto, né, o atual Biergarten, e ficaram hospedados no Hotel Rollets. O Hotel Rollets, os imigrantes passavam o pernoite ali para depois... Era o mais próximo do porto, exatamente, né? Ali do centro. Então, lá eles receberam uma refeição, dormiram no chão. Então eles, do Hotel Rollets para Ibirama, eles foram a pé no dia seguinte. Do Hotel Rollets para Ibirama? Isso. Caraca! 3 dias de viagem a pé, a maioria deles descalços, né? Eles e outras 8 famílias. Aí chegando mais perto, o Matias vende um relógio de bolso dele para comprar uma canoa para ajudar a levar as bagagens para cima. Ele assumiu a empresa a partir de 67 e... Como eu te falei dessa simplificação que houve dos túmulos, principalmente com as mudanças das tendências arquitetônicas, né, que cada vez foi simplificando mais, né, também na cidade, construções às vezes mais simples, mais aglomeradas, mais verticalizadas, que aconteceu também no cemitério. Então vai se aglomerando, vai se verticalizando. Continua se refletindo os movimentos que acontecem nas cidades. Não fica restrito ao urbano, né? Vai pro cemitério também. Exatamente. E com essa simplificação acabou sendo impactado bastante o trabalho da marmoraria. Então, muito difícil hoje em dia alguém construir um túmulo, né? Construir um jazigo. Então, nessa época aqui, geralmente eles eram contratados mais para fazer algum reparo, e geralmente mais sazonalmente. Assim. Então, chegando próximo do dia de finados, que a família queria deixar tudo certinho para alguma visitação que acontecer, então eles eram contratados para ir lá reparar, fazer alguma manutenção. A temporada deles era perto do dia 2 Exatamente. De novembro. E daí o resto do ano ficava mais parado, né? Eles trabalhavam também com construção civil, mas o principal produto era a arte acumular. Então ali acabou ficando mais complicada a situação. Quando ele assume em 67, ele resolve abrir a funerária em 69. Daí ele é o responsável pela abertura da funerária. Exatamente, né? Tem gente que acha que a Haas foi funerária desde sempre, mas de 1918 até 1969 foi só a marmoraria. Foi também a ideia do Rolf abrir um museu, que desde a época do Matias tinha todo esse material guardado
maquinário, formas, ferramentas, livro de pedido, notas, caderno de anotação, fotografias, muitas fotografias, peças da família, né, do dia a dia. A família soube guardar isso muito bem ali, né, tantas gerações. A Karen foi a primeira tanatopraxista aqui da cidade, a primeira necromaquiadora. Caraca! Também é uma história que se modificou, né? A gente falou dos velórios, que antes eram feitos em casa e hoje é uma coisa comum, impensável. Mas e antes das empresas funerárias? Quem fazia esse trabalho de preparação também eram as famílias que faziam a higienização, investimento. Coisas que a gente nem hoje passa pela cabeça, né? Exatamente, né? E a gente também às vezes esquece da importância desse profissional. Né? Quem é que vai lidar com uma pessoa que fala? Às vezes até é visto com maus olhos, tipo, nossa, trabalha com isso, como é que consegue? Mas é um profissional vital, né? Aí falando ainda dessa questão, né, de antigamente, eu tenho até uma foto, eu vou colocar aí no nosso material, de repente, que antigamente se batia foto dos falecidos para mandar para os parentes, meio que quase que para comprovar, né, que ele tinha falecido, né? Eu acho que era mais nesse sentido, né? Da campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, teve a imposição de medidas restritivas em relação a línguas estrangeiras. Então, era proibido falar alemão, italiano, japonês, qualquer língua que não fosse o português. Então, várias pessoas, famílias, ainda lembram muito bem das histórias dos antepassados, falando dessa época e do sofrimento que foi não poder falar a sua língua aqui no Brasil. E com a campanha de nacionalização, atingiu também os cemitérios, não somente a vida do cotidiano, mas também os cemitérios, porque foi proibido qualquer lápide em alemão. Tem um decreto que diz que eles tinham um tempo X para retirar as lápides escritas em alemão nos cemitérios e trocá-las ou deixar sem, que seja, mas eles levariam uma multa se não obedecessem a esse decreto. Então, o Matias, até nessa época, ele acabou fazendo uma lápide ainda em alemão e alguém deve ter denunciado, ou não sei que... Foi multado por isso. Olha só. E nessa época daí acabou gerando mais serviço, porque muitas famílias quiseram trocar ou manter isso. Tu tens essa informação? Eu acredito que sim, porque muitas delas ele também ele guardou, com certeza escondido, né? E nessa época também nós encontramos a primeira placa da oficina lá de Nova Bremen. Como aconteceu isso? Ninguém sabia que ela ainda existia. Foi durante a reforma, no final da década de 90, ali na Rua São Paulo, então reformando o telhado, a parte de cima do prédio, o pedreiro foi tirar o telhado e encontrou uma placa de madeira, então chamou o meu pai para verificar o que seria aquilo. Então ele logo reconheceu que era a placa da primeira oficina lá de Nova Bremen. E nesse mesmo conceito a gente manteve ela aqui na exposição, escondida. Com certeza ela estava lá por causa dessa época da nacionalização, que não tinha como deixá-la exposta, senão poderia perdê-la. Ele fez dois do mesmo modelo, um para ele e outro para a esposa. E aí eles guardaram os caixões no sótão de casa, aguardando o acontecimento, né? Mas quando meu pai abriu a funerária, foi na década de quase 70,
Então, quanto tempo que ficou guardado, né? De 40 até 70, com certeza. Ou mais. Então, quando faleceu um marceneiro, a esposa foi até a funerária e conversou para que ele tirasse o caixão, os dois, né, caixões que estavam no sótão da casa dela, e aí fez uma negociação com um caixão novo pro marido. Deu de entradas ali.